Olá, está no ar mais um diálogo aberto e hoje tratando de temas bastante polêmicos aqui. Entre eles, as denúncias da JBS que envolvem ex-governadores daqui de Mato Grosso do Sul. E o nosso entrevistado de hoje é um dos alvos dessa denúncia. Nós convidamos o deputado federal José Orcílio Miranda, o Zeca do PT. Bom dia, deputado. Bom dia. Eu primeiro quero agradecê-lo por você dedicar, ter aceitado o nosso convite aqui num momento tão complicado da nossa política. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a oportunidade de vocês me fazerem um convite, poder estar aqui com vocês, poder dar explicação. O homem público tem que estar absolutamente sensível a estar dialogando através dos meios de comunicação, como fazemos nesta manhã, com a população. Portanto, estou absolutamente tranquilo e à disposição. Muito obrigado. E para me ajudar nessa conversa com o deputado Zeca do PT, eu convidei o jornalista Denis Matos. Ele é da Asta Comunicação e escritor do livro Como André e Zeca Correram Juntos, mais uma vez, editado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Denis, obrigado aqui pela presença. Bom, deputado, eu queria começar pela questão mais recente, mais polêmica, talvez bastante incômoda para o senhor, que são as denúncias da JBS. O Joesley Batista afirmou em reportagem à revista Época, algumas semanas atrás, que esse esquema de pagamento de propinas pelo grupo JIF, ou JBS, em troca de incentivos fiscais, teria começado aqui em 2003, no seu governo. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu essa denúncia. Primeiro, dizer para ti e para quem nos assiste que eu me somo ao momento de surpresa da nação brasileira de saber que um cidadão com a dimensão patrimonial e empresarial que tinha os irmãos Batistas fazem um acordo com o Ministério Público Federal para jogar uma denúncia dessa dimensão contra tudo e contra todos, sem pagar absolutamente nada, pegam um avião, vão embora para os Estados Unidos, daí alguns dias na calada da noite mandam um navio, levar o iate de 30 milhões embora para lá, estão lá vivendo, sem nenhuma outra responsabilidade com relação a esse tema, que é um tema muito delicado. Afinal de contas, tem implicação na política, e não só na política, consequentemente na economia brasileira. Segundo, que eu estou absolutamente tranquilo, fiz uma nota a respeito disso, tenho convicção de que se o Ministério Público, o Procurador Janot, analisar com princípio, que eu tenho certeza que vai fazê-lo, jurídico de fato, acho que não cabe nem denúncia. Eu não conheci, até 2010, eu não conhecia a Joesley. No período que eu fui governador, de 99 até 2006, a JBS não tinha praticamente nada aqui. O único frigorífico que no meu período que eles compraram foi o frigorífico construído aqui na saída de Sidrolândia, né? Pelo grupo Bertin. Eu não tive, portanto, nunca tive contato com Joedes, nem com outro irmão que fez também com ele a denúncia. Eu conheci uma oportunidade numa festa, parece que numa exposição agropecuária, o Júnior Batista, que é dos três, é o único que não está envolvido nesse esquema da denúncia, do acordo de delação. Em 2010, 4 anos depois de sair do governo, eu resolvi fazer um desafio a mim mesmo e disputar o governo, porque eu entendia que o PT tinha que disputar. Foi na reeleição do André Putinelli, que ganhou as eleições no primeiro turno. Um belo dia eu fui chamado a São Paulo pelo grupo comandado pelo Joesley, que sabendo provavelmente de pesquisa e da possibilidade que eu tinha de disputar com condições de ganhar as eleições, me ofereceu R$1 milhão, veio via o PT Nacional, contabilizado, está prestado a conta para a Justiça Eleitoral na minha prestação de conta, portanto, estou tranquilo. Evidentemente que tem a denúncia. Agora, o princípio fundamental, Og, do direito brasileiro é de que a responsabilidade da prova cabe a quem acusa, a não ser que tenha invertido isso, e até hoje eu não conheço nenhuma inversão.
Portanto, provavelmente ele vai ser chamado para apresentar prova. E eu tenho absoluta certeza que não tem absolutamente nenhuma prova com relação a isso. Deputado, o senhor acha que esse esquema, de uma certa forma, pode ter começado sem que o senhor soubesse, pelas mãos do empresário João Bair, de que, segundo a denúncia, seria o operador desse esquema aqui no Estado? Não acredito. Até porque nada é feito sem meu conhecimento, nada é feito em qualquer governo sem o conhecimento do governador. Portanto, eu acho que ele tentou, como todos os delatores, se safar de qualquer maneira, sabendo que as coisas caminhavam para pegá-lo, e resolveu jogar todo mundo contra todo mundo, no sentido de salvar a pele e ir embora para os Estados Unidos. Eu entendo por aí. O senhor, quando o senhor foi governador, 8 anos, já existiam várias dessas questões envolvendo benefícios fiscais, sim, e agora novamente... chamados incentivos fiscais. Isso. A gente vê acontecendo agora no governo do Reinaldo Azambuja. O senhor acha que pode ouvir uma divisão, vai ficar cada vez mais difícil se falar de benefícios fiscais a partir de agora? Acho que não. Os estados mais periféricos como o nosso, sem uma política, eu quando falo da política, eu falo da política séria, de incentivos fiscais como ferramenta, como instrumento para atrair grandes empresas a se instalar aqui, não sai da economia primária. Foi com incentivos fiscais. E quando nós entramos no governo, nós fizemos questão de fazer uma nova lei sobre os incentivos fiscais, aprovado pela Assembleia Legislativa, que serviu de parâmetro, ou seja, de modelo para outros vários estados, que nós conseguimos dar um salto no processo de industrialização. A região do Bolsão, particularmente Três Lagoas, que se transformou no grande polo industrial, se transformou no meu governo, através dos incentivos fiscais. Foi através dos incentivos fiscais que nós remodelamos, que me permitiu, com o apoio do então presidente Lula, ir aos Estados Unidos, na Carolina do Sul, e trazer a International Paper, que é a maior empresa na área de produção, de fabricação de papel e celulose do mundo, que repercutiu, e hoje o Mato Grosso do Sul é o maior polo de papel e celulose do Brasil. E outras tantas empresas que se localizaram lá, que se localizaram aqui, que se localizaram em Paranaíba, enfim, que vieram para o Mato Grosso do Sul. Sem incentivo fiscal, você não concorre com economias do tamanho e do peso que tem, como, por exemplo, o Estado de São Paulo. Mas o Estado não perde muito, por exemplo, em receita, concedendo incentivos que passam, às vezes, dos 10 anos de um período, quer dizer, um período muito longo. Esse é o grande, claro, inteligente, esse é o grande debate que todo mundo faz e que nós fizemos, e que eu vi o governador Reinaldo corretamente fazendo essa afirmação. Nós estamos trocando incentivos, ou seja, abrindo mão de imposto em troca de emprego. E se gera emprego, e se processa um novo mecanismo de modernização da economia do Estado, e se permite a elevação da preparação, da qualificação da mão de obra no Mato Grosso do Sul. Eu tenho convicção de que, se não forem os incentivos fiscais, só uma reforma tributária profunda, capaz de equalizar de forma justa, Og, a distribuição dos recursos que hoje fundamentalmente ficam na mão do governo federal, é capaz de substituir uma política que permita aos estados poderem se desenvolver. Bom, deputado, só voltando um pouquinho na questão da denúncia da JBS, o senhor disse que não tinha nenhuma relação com Joesley até 2010. 2010. Até 2010, praticamente. Mas, não obrigatoriamente, não passa pelo protocolo governamental do Estado manter uma relação com um grande empresário que vem se instalar no seu Mas Estado? Ele não tinha... nesse período, a grande empresa na área da carne, do agronegócio, era o Marfrig. Aqui nós tínhamos fundamentalmente o Marfrig, instalado com unidades em Nova Andradina e Bataguaçu. No nosso governo instalou, e hoje está paralisado, em Porto Murtinho, em função da pressão econômica, do peso que foi adquirindo a JBS com os financiamentos do BNDES, que comprava plantas ou alugava para fechar, para não ter concorrente. Nós tínhamos o Marfrig com o principal peso, o Independência, que também estava instalado lá em Nova Andradina, não é? Que depois seu proprietário foi senador, suplente da senadora Marisa, enfim, o Toninho Russo, né? E tínhamos o Grupo Bertin, que começou no meu governo se instalar quando fez a planta aqui em Campo Grande, na saída de Cidrolândia, uma grande planta, e que foi
posteriormente transferida para o grupo JBS, que se instalou aqui através dessa unidade. E acabou fechando, se não me engano, 2 frigoríficos. A JBS acho que comprou 1 ou 2 frigoríficos. Vários. Fecharam os frigoríficos. Não sei quantos, mas mais do que 2. Rio Verde eu sei que tem um fechado, acho que Três Lagoas tem um fechado. Na região sul do estado sempre a gente vê reclamação de pequenas unidades que eram importantes para a região, que eles compravam ou alugavam. Rio Verde é um exemplo. Alugaram por R$80 mil mês para manter fechado. Vamos dizer que seja 100 ou 200 empregos que foram embora. Deputado, o JBS, assim como outras várias empresas, foram, durante o governo, principalmente do presidente Lula, foram turbinadas, tiveram muitos incentivos. Dizer agora que as ações deles não condiziam ou que não faziam parte, não é também renegar toda essa participação que eles tiveram no governo do PT? Tanto... Não é renegar, não é? Eles tiveram... nas doações do grupo. Teve uma política do governo Lula de incentivo a grupos empresariais para torná-los top e ganhar mercado internacional. Lula fez isso e fez isso com muita competência. Tanto é verdade que hoje, depois de tudo o que aconteceu, com a história da delação, se conclui que o grupo JBS tem 80% do seu patrimônio instalado nos Estados Unidos. Olha que potência! Na área do processamento de carne. E eles têm unidades que estão botando, segundo a imprensa, disponibilizando para venda, unidades no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Aqui no Brasil são donos de mais de 60 empresas, ou com participação majoritária, que também pretende se desfazer a partir da autorização que tiver do governo. Ou seja, o que o governo Lula pensava era de transformar essas empresas em grandes empresas internacionais, em grandes multinacionais. A mesma coisa que foi também destruída essa política com relação à indústria petrolífera. Nós somos os donos da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, não é? No patrimônio nacional fantástico que está sendo entregue para multinacionais quando nós podíamos, nossas empresas, levar para fora. As mesmas coisas as grandes empreiteiras, com trabalho não só na América Central, mas na África, os grupos todos aí, Odebrecht, enfim, que estão sendo destruídas. Isso implica em reflexos profundos na economia brasileira. Alguns dias atrás, Lula esteve no Rio Grande do Sul, no porto do Rio Grande, onde tinham 2 ou 3 ou 4 estaleiros, a produção de instrumentos para a exploração do pré-sal, estão lá fechados com mais de 3, 4, 5 mil trabalhadores que foram para a rua e que hoje não têm emprego. O senhor acha que tem a hora de revisar, então, essa coisa do Estado tutelar tanto empresas? Eu acho que nós vamos ter que resolver isso na política. Eu fico muito preocupado quando vejo as pessoas, e gente de qualificação, professores universitários, profissionais liberais, empresários, achando que é o fim do mundo, que nenhum político presta, que a política não leva a lugar nenhum, defendendo a tese da ditadura. Isso é um horror, isso é um despreparo intelectual, um despreparo político medonho. Não tem outra saída a não ser a saída pela política. Que se apure tudo, e nós somos favoráveis à Lava Jato. E aí nós estamos entrando num outro tema aparentemente delicado, mas que para nós não é. Tanto é verdade que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal nunca tiveram tanta autonomia na história do Brasil como tiveram a partir do governo do PT, a partir do governo do Lula. O que nós não concordamos com a Lava Jato não é com a Lava Jato, é sua exploração em si. O que nós não concordamos é com a chamada seletividade. Até recentemente, só o PT. Processem todos. Por que o senador Delcídio, a partir de um determinado fato, imediatamente preso e cassado o mandato pelo pleno do Senado Federal e está aqui, e não fizeram a mesma coisa com Aécio? Qual é a diferença? Realmente é de se estranhar. Então se devolva o mandato do senador, e tenho profundas discordâncias, mas o que é legal é legal. Então, essas coisas que nós temos que superar para daí buscar a melhor saída para a economia brasileira. A verdade é que a crise política indica o Brasil para o buraco. Essa história de que está gerando emprego, essa história de que o PIB está crescendo, essa história de que essas empresas estão se reabrindo, que não sei o quê, não é verdade. A crise econômica brasileira é cada vez maior.
São 14 milhões de brasileiros desempregados que precisam de uma resposta imediata. Agora, deputado, a gente vê, o senhor falou da relação, por exemplo, de que a JBS cresceu muito no governo de Lula, porque Lula incentivou o crescimento dessas empresas. O que nos causa uma certa estranheza é que nessas delações que ele fez, ele citou gravações feitas apenas nesse governo e desprezou outros 12 anos de relações que ele tinha com o governo do PT. Por isso que se sugere um certo protecionismo ao governo de Lula, ao governo de Dilma. Ou seja, o senhor acha que realmente não aconteceu nada nesses últimos 12 anos de relação da JBS com o PT e que ele cresceu por puro incentivo do presidente Lula? Não, mas ele fez denúncias com relação ao PT. Nós começamos nossa conversa com uma concreta de que esse esquema todo teria começado no governo do PT. Exatamente, nacional, não, mas é um governo do PT. Segundo, ele fez uma denúncia seríssima que precisa provar, e não sei como que prova, de que tinha uma conta de 150 milhões de dólares lá fora, reservada para o Lula e para Dilma, mas que não estava no nome do Lula e da Dilma. É mesmo como saísse daqui e dizer, Og, você vai fazer um serviço para mim, uma coisa que não sei o quê, e eu vou ter que pagar 100 mil reais. Vou abrir uma conta para você, só que essa conta é no meu nome. Não tem sentido, vai ser preciso provar, né? Mas ao mesmo tempo ele fez uma coisa interessante, ele disse, eu não tenho nada gravado do Lula porque a minha relação com o Lula ao longo desse tempo foi uma relação republicana, ou seja, em torno do interesse público. Agora, denunciando ou não contra o Lula ou não, ele vai ter que provar. Alguns dias atrás, alguém da mídia nacional me perguntou, mas o Estado lá está envolvido, não só o senhor com essa denúncia, e eu falei da minha tranquilidade, como expliquei aqui, mas o atual governador também está, o ex-governador que sucedeu você também está. Falei, olha, o que vale para o peito, vale para as costas. Ou seja, o que vale para nós, vale para os outros. Se não se provar nada com relação às denúncias que o JBS fez com relação ao André, e tem que ser investigado, com o ex-governador André e com o atual governador Reinaldo, estes dois, estou dizendo aqui para quem nos assiste, saem mais forte dessa história do que entraram. Bom, deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho, após o intervalo, nós voltamos com o diálogo aberto, conversando com o deputado Zeca do PT. Alguns instantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto e neste domingo conversando com o deputado federal Zeca do PT sobre assuntos polêmicos que envolvem o seu nome, a sua pessoa. Deputado, falando sobre uma outra denúncia aqui de Joesley Batista, que nas delações e na reportagem da época o acusou de ter recebido 400 mil reais durante a campanha ao governo em Mato Grosso do Sul em 2006. Isso segundo um inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Federal. Só que parece que o senhor não poderia ter concorrido em 2006 por já estar no seu segundo mandato. É essa inconsistência nessa denúncia? Essas coisas que a gente não consegue entender. Né? Olha, eu mandei entregar para o Zeca do PT, não me lembro por intermédio de quem, que era candidato a governador, 400 mil reais. Primeiro que 400 mil reais, vamos ser sinceros, para uma campanha de governador é quase nada. Não é? Segundo lugar, em 2006 eu já era governador reeleito. Eu me elegi em 98, me reelegi em 2002. Em 2006, nosso candidato a governador foi o Delcídio. E aí depois ele conta que, na verdade, eu acabei não sendo candidato a governador, porque não podia ser. Tive uma pressão danada para ser candidato a senador. Não quis, porque achei que era hora de parar. Resolvi ficar por aqui mesmo, e daí o Delcídio foi nosso candidato numa disputa com o André, quando perdeu, foi o primeiro mandato do governador André Putinelli, e aí ele diz que isso todo, esse apoio passou a ser tratado pessoalmente com o Delcídio. Se tratou, não sei, não faço... Esse dinheiro teria sido transferido para o Delcídio. Quer dizer, isso é muito ruim, porque na medida que faz a denúncia, cai na imprensa, se torna para muita gente verdade. Ou seja, você é condenado, quase que condenado, sumariamente, sem nenhum direito de defesa. O senhor falou da... Eu fui muito vítima disso, viu, Og? Quando saí do governo, muito vítima. Eu ganhei ações, e botei no meu bolso. Eu ganhei por injúria, por difamação. Eu ganhei do Correio do Estado 570 mil reais.
E foi mandado me pagar. Eu ganhei, talvez seja um dos únicos, se não o único no Brasil. Eu ganhei da Folha de São Paulo 280 mil reais. E recebi. Ou seja, porque você tem que ir atrás dessas coisas, não é possível. Denuncia, então, tem que claro, tem que ser provado. Sob pena de você ter seu nome jogado no lixo e o denunciante ficar por isso mesmo. O senhor falou da questão do Delcídio do Amaral. Se a gente voltar, lá em 2002, ele era tucano, ele era do PSDB, né? E o senhor foi um do que lutou para ele ser candidato ao Senado pelo PT. Verdade. Apoiou e teve aquela campanha vitoriosa. Claro. Depois, em 2006, quando ele se candidatou ao governo, ele mesmo dizia que o senhor não apoiava, não dava o apoio necessário. Em 2010, quando ele foi um dos senadores mais bem votados aqui no Estado, na história, aí foi ao contrário. O senhor falou que não teve uma ajuda tão efetiva dele. Essa relação de vocês de altos e baixos, como é que ela ficou? Uma relação meramente política. Eu nunca tive com o Delcídio nenhuma relação mais próxima, nos ter como amigo, coisa parecida, nenhuma. Ele foi muito importante para nós em 2002. Nós precisávamos eleger um senador. Jogamos todo o peso possível para eleger o Delcídio senador. Por que foi um ex-tucano? Na época, porque nós não tínhamos o nome da dimensão do peso político que na época o Delcídio tinha. Ele já andava em torno de uma candidatura majoritária aqui no Mato Grosso do Sul desde 98. Já tinha passado pela Petrobras, no governo Fernando Henrique e tal. Se aproximou do deputado Wander, trouxemos para dentro do PT. No auge do Pedro Cian, que tinha tudo para ser o senador naquela eleição, e eu me lembro como se fosse agora, num dos últimos comícios aqui na Fernando Correia, em frente do antigo fórum, com a presença do presidente, então candidato a presidente Lula, um comício para 15, 20 mil pessoas. Quando chegou minha vez de falar, eu disse, nós tínhamos o risco de não elegê-lo. Eu disse assim, eu preciso ter no meu segundo governo um senador. O presidente Lula vai precisar de mais um senador do Mato Grosso do Sul. Portanto, estou dizendo para vocês, se não quiserem votar no Delcídio, não precisa votar em mim. Olha que risco. Nós descemos do palanque, Lula virou e falou assim, vamos lá na tua casa conversar um pouco. Chegou lá e falou assim, nunca mais me faça isso. Você está fazendo um equívoco político danado. Você não pode fazer essa vinculação. Elegemos Delcídio. Em 2006, no auge do mensalão, Delcídio foi nosso candidato e desprezou, preciso resgatar essa história, Og, desprezou o apoio do PDT e do PR, dizendo que Lontres Machado e João Leite Schmidt, que são dois cardeais da política, eram desprezíveis, eram figuras passadas. Não veio, porque se achava um mito, não veio fazer campanha. Não é verdade que nós não apoiamos. Nos últimos 20 dias eu me afastei, passei o governo para o presidente do Tribunal de Justiça, na época o doutor Claudio Honor Alves Duarte, saí andando por esse estado em 15, 20 cidades, eu e Gilda, na época a primeira-dama, minha esposa, e coincidência ou não, nessas 15, 20 cidades que nós fomos, ou empatamos ou ele ganhou, mas perdeu a eleição. Em 2010, na eleição, 2010, foi nosso candidato, foi Delcídio de novo. Né? Ao Senado, senhor ao governo. Senado, eu ao governo. Trabalhamos junto, fizemos muito trabalho junto. Aí, quando disputei com o André, ele fechou um projeto junto com outros senadores, inclusive com apoio ao Moca, que se elegeu, em detrimento do Dagoberto, candidato a senador na nossa coligação, com Gilda suplente, que perdeu por 50 mil votos. Em 2014, ele candidato, nós reviramos esse estado no sentido de garantir para ele a eleição de governador. E o grande nome que as pesquisas apontavam para o Senado era o meu. E Delcídio, depois eu fiquei sabendo, foi a Brasília acertar com a Luísa Mercadante, com Dona Dilma, presidenta, de que não devia ter um candidato porque tinha que fechar com a Simone. E apoiou Simone. E nós, parte do PT, apoiou Simone. E tanto Simone como o Moca está lá votando contra os interesses dos trabalhadores e contra o PT. O senhor disse recentemente que Delcídio está colhendo o que plantou. O senhor acha que ele traiu o partido? Eu acho que traiu. Acho que cometeu muitos equívocos, acho que não correspondeu à expectativa enorme que toda a militância do PT, que é o nosso maior patrimônio, e todo o carinho que a militância do PT sempre teve com ele. Quer dizer, de uma certa forma, o PT apostou nele e não correspondeu. E apostou grande. Apostou grande. O senhor acha que apostou errado? E apostou errado. Nós temos que reconhecer, temos que ter humildade suficiente para perceber quando a gente erra e reconhecer o erro. E acho que esse erro a gente não pode mais cometer. Neste momento, depois de todo o furacão
a que o PT foi submetido, com toda essa história de 10, 12 anos, desde o mensalão até aqui, que jogou o PT e suas lideranças no fundo do poço, que muita gente achava que estava destruído, que muitos companheiros acharam que nós tínhamos que buscar um outro horizonte, ou outro partido, ou fundar uma outra sigla. O PT ressurge com a força política própria de um partido que nasceu para ser estratégico para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, que coloca Lula de novo como principal candidato. Eu vinha comentando e tenho comentado com alguns companheiros. Nós temos que agora ser seletivo no sentido de ver quem que a gente traz para dentro do PT. Mas no caso quem ainda está respondendo o processo, até o deputado federal Wander... Não tem problema nenhum. Nós não podemos fazer com os nossos, nem com os outros, ou seja, com ninguém, o que fazem contra a gente, de nos condenar sumariamente. O Wander tem todo o direito, porque é um princípio elementar também do direito de defesa. Só voltar mais um pouquinho, ó, se me permite. Em 2006, quando o senhor deixou o governo, o senhor passou por um hiato, né? Até em entrevistas, eu lembro que o senhor resolveu ficar mais em silêncio. Em 2010, no auge da operação também da Polícia Federal, o Uragano, todo mundo achava que o segundo governo do André Putinelli não ia existir, que ele ia ser tragado por aquilo. E o senhor foi candidato exatamente nesse momento, que ele estava também respondendo denúncias, enfim, que envolvia o nome dele. E mesmo assim ele foi eleito em primeiro turno. O senhor acha que naquela ocasião o Mato Grosso do Sul não queria ver o senhor no executivo? Não. Eu acho que quem disputa a reeleição disputa com uma condição enormemente favorável a qualquer uma outra candidatura. Foi uma disputa difícil para ele. Ali o André estava no auge, mesmo com as denúncias, porque não se tinha nenhum elemento concreto de prova. E o povo não é bobo. Tanto que, com todas as denúncias com Lula, abre pesquisa, Lula tem 40%. Não é verdade? É a denúncia pela denúncia. Você banalizou isso. Essa que é a verdade. Você banalizou o princípio da delação premiada. Você banalizou. Todo mundo fala o que quer, ninguém prova. Então o povo começa a perceber que não é bem assim. Ali no auge do André, no auge, mesmo assim nós sem nenhum recurso, fizemos uma grande campanha. No total, o André fez 710 mil votos para governador, me ganhou. Eu fiz 540 mil, ele me ganhou por 170 mil votos. Tirou 100 mil votos de diferença em Campo Grande, tirou 20 mil votos de diferença em Dourados, tirou 10 mil votos só em Três Lagoas, com a Simone, senadora hoje, Simone de vice dele, e tirou 5 mil em Ponta Porã. Ou seja, tirou 135 mil votos em 4 cidades dos 170 que ele me botou de diferença. Veja quanto foi exprimida, quanto foi difícil a disputa nas outras 75 cidades do Estado. Agora, deputado, nós temos aí, para o ano que vem, uma eleição complicada diante do quadro que hoje está. Se esse quadro se perdurar, por exemplo, com condenações ou com as acusações prosseguirem contra Reinaldo, contra André Putinelli, como é que o senhor acha que fica o quadro sucessório em Mato Grosso do Sul para o ano que vem? Interessante, Og. Primeiro nós temos que ver o que vai resultar isso. Eu disse isso naquela primeira conversa que nós fizemos no começo do programa. Se não se provar nada a respeito de nenhum deles, nem do ex-governador André, nem do governador Reinaldo, eu acho que eles vêm para a disputa, é a tendência dos dois disputar de forma muito disputada, muito forte. Se se provar, é a outra possibilidade, algo sobre os dois que inviabilize suas candidaturas, eu acho que pode surgir muito fortemente a figura do novo nome. É coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, na última eleição presidencial, com o atual presidente, que aconteceu recentemente na eleição de prefeito em São Paulo, que aconteceu em inúmeras cidades do interior do Brasil, inclusive aqui no estado. E o senhor acha que esse novo nome viria de onde? Acho que pode vir do agronegócio, acho que pode vir da iniciativa privada, pode vir de profissionais liberais. Do judiciário. Do judiciário, claro que pode. Acho que aí, vamos citar nome? Acho que o nome do Dr. Ricardo Ayashi, que hoje é o presidente da Caixa da Cacemes, que é um belíssimo, foi candidato a senador. Teve uma experiência bem sucedida. Apesar de ter sido rifado pelo Delcídio, teve uma experiência bem sucedida. Você perguntar, pode ser teu nome? É muito meu nome. É muito meu nome. Uma boa presença, um bom discurso, uma boa cabeça, uma experiência extraordinária na Cacemes. Quem lembra de 97 e 98, servidores públicos, vai ser recordado do Previsul. Uma vergonha, um desaforo, um desprezo aos servidores públicos. Nosso governo criou a Cacemes recentemente inaugurou o Hospital de Campo Grande. Meu netinho mais novo foi internado lá, é coisa de primeiro mundo, Og. Sim. De primeiro mundo, trabalho do Ricardo Ayashi.
Acho, não estou falando por ele, nem sei se aceita, mas acho que é um grande nome. Como é um nome, o nome do doutor Odilon, juiz. Eu tenho falado com certa reserva. Toma cuidado com o Odilon, não sei se ele é candidato, mas se for, para nós não inventar um outro nome do judiciário igual ao Mato Grosso. Mas ele disse para nós, tá todo enrolado lá. Ele revelou no programa que a tendência dele é ir para o Senado também. Ótimo, eu estou... Mais provavelmente. Rivaliza com o senhor? Eu estou na expectativa que a gente E como é que fica essa briga? Eu acho que vai ser ótimo, acho que tem uma grande disputa para o Senado. Eu estou torcendo para quanto mais melhor. Tomara que seja o doutor Odilon, que eu respeito, tenho minhas ponderações, tomara que seja ele, tomara que seja o Moca, tomara que seja o Pedro Chaves, tomara que seja o Murilo, tomara que seja o Nelsinho Trade e eu. Com 6 candidatos, eu acho que eu me garanto. Vou trabalhar para isso. Vi uma pesquisa antes de ontem, essa semana aqui, não sei de que instituto, não sei se é sério ou não, 19 municípios, o Nelsinho e o doutor Odilon praticamente empatados em primeiro lugar. Diferença de 0, não sei o que para cada um. Eu acho que vai ser uma disputa assim, e essa disputa assim me atrai. Há uma cogitação do nome de Pedro Chaves ao governo. Você acha que é um bom nome? É um bom nome, né? Tem uma experiência todinha na educação, um empresário muito bem sucedido, a primeira experiência dele no Senado, tem feito enormes desafios, relator de matérias importantes. Eu acho que caminha por aí. Pedro Chaves, Ricardo Ayashi, doutor Odilon, eventualmente um outro nome que possa surgir, mas não foge muito dessa coisa. Volto a insistir, para finalizar esse ponto, na eventualidade de se restar provado algo concreto contra o atual governador e contra o ex-governador André Putinello. Deputado, sobre as denúncias contra o ex-presidente Lula, os inquéritos a que ele praticamente já responde, uma situação ficando cada vez mais apertada para o ex-presidente. O senhor acredita, como ele mesmo tem falado, que tudo isso tenha sido uma perseguição, um complô para tentar derrubar o PT? Não? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, até pela relação de amizade, de convívio que ao longo desse tempo tive com Lula. Eu, governador, em 99, eu comecei a frequentar desde então e promovemos seminários importantes sobre o agronegócio, sobre o setor sucro-alcooleiro, lá no Instituto, onde até hoje. Nunca vi Lula falar de um novo espaço, de um novo projeto para uma nova sede do Instituto. Segundo, convivi e convivo com Lula há muito tempo, nunca vi Lula comentar, nem com Dona Marisa, nem com outras pessoas, com quem eventualmente estava com a gente, sobre a história do triplex. Ao contrário, sempre falou, com que cara que eu vou para a praia, Zeca? Se todo mundo me conhece. Terceiro, a convite dele, e ele convidado do Fernando, que é filho do Jacob Ittar, um dos fundadores do PT, inúmeras 3, 4, 5, 6, 7 vezes, eu e Gilda passamos de final de semana lá no sítio. Que não tem nada de anormal. Absolutamente nada. Ao contrário, uma coisa simples, para a condição de um ex-presidente. E normalmente eu via lá o Fernando, que Lula se referia como proprietário, junto com outra pessoa que eu não sei, daquela pequena propriedade, daquele sítio. Algumas vezes, 1 ou 2 vezes só ouvi o Jacob Ittar, depois adoeceu, mal de Parkinson, alguma coisa assim, passou a não sair mais de casa. Portanto, e as 2 vezes eu fui almoçar a convite dele, na época de governador, eu e Olívio Dutra, lá no apartamento dele em São Bernardo, e nunca vi se referir nada de um outro apartamento do lado que eventualmente tivesse sido comprado. Portanto, acho que é perseguição. O senhor acha que ele escapa dessas denúncias? Eu acho que escapa. Aquele depoimento dele foi sintomático. Quer dizer, um juiz, chegar e dizer assim, e esse documento? Mas que documento? Quem assinou? Não tem assinatura. Então não tem validade nenhuma. Acha quem manda assinar, quem de competência, enfim. Eu acho que se Lula for condenado, é uma condenação política. Em 2018 serão 2 vagas ao Senado e o quadro mostra que o senhor pode ser um dos pré-candidatos. Teríamos um fato curioso que o senhor poderia estar competindo junto com o seu primo Valdemir Moca, que já é senador. Claro, Um pediria voto para o outro? Não tenho, Denis, essa capacidade de dizer isso. Eu tenho uma simpatia enorme pela candidatura do ex-prefeito de Campo Grande, o Nelsinho Trade. Talvez seja até uma afinidade clubística. Nelsinho também é botafoguense, mas eu gosto do Nelsinho. Eu acho que, no meu ponto de vista, quanto mais candidato ao Senado, melhor.
a eventualidade da minha candidatura pelo PT, a do juiz Odilon pelo PDT, se fala no PDT, do Murilo Zawitz lá em Dourados, que é uma candidatura forte, o grande sonho do Cone Sul, comandado da região sul do estado, comandada pelo Dourados, é uma candidatura ao Senado. O Murilo representa isso. A candidatura do Pedro Chaves, a candidatura do Moca e a candidatura do Nelsinho permite a gente vislumbrar com antecedência a possibilidade de uma grande disputa. Como são duas vagas, a possibilidade de cruzamento de votos vai ser uma coisa circunstancial, dependendo da região. Eu tenho, até o momento, ficado contente com as pesquisas que eu tenho visto. Eu vi uma de Corumbá, eu tenho 34%, 35% como candidato a senador. O segundo, o Nelsinho, parece com 18%. Eu vi um aqui de Campo Grande que contemplaria 17 ou 19 cidades em que o Odilon aparece com 13, ou 14, ou 15, o Nelsinho com um a menos, eu com um a menos, ou seja, os três empatados. Para mim, isso significa muito, porque, afinal de contas, normalmente essas pesquisas não pegam o conjunto dos mais pobres, ou seja, os assentados, os quilombolas, os índios, e aí a expressão eleitoral minha, com certeza, é muito maior. E em nível nacional, o senhor consegue enxergar novamente aí uma nova coligação PT-PMDB, ou depois de tudo que aconteceu, o senhor não veja mais possível? Não acredito mais. O que eu percebo lá em Brasília, e tenho visto em algumas conversas que a bancada tem feito, inclusive com o próprio presidente Lula, acho que começa a se articular, Denis, uma aliança à esquerda, PT, PDT, PSB, PCdoB, ontem teve mais tradicionalmente mais do campo, a gente chama de campo democrático popular. Ontem, antes de ontem, teve uma reunião, inclusive envolvendo o PSOL, com a presença do Lindenberg, com a presença do ex-governador Tarso Genro, tratando de alinhar um princípio de programa para 2018, que vem de encontro ao que nós conversamos aqui, a necessidade de um novo governo ter o compromisso de manter uma aliança permanente com os movimentos sociais, primeiro. Segundo, compromisso permanente de fazer as reformas, a reforma da comunicação, a reforma tributária, a reforma política, a reforma agrária, as reformas capazes de tornar o Brasil mais justo e mais digno para os mais pobres. Deputado, a gente vai fazer mais uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais um Diálogo Aberto, conversando com o deputado Zeca do PT. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, neste domingo conversando com o deputado federal Zeca do PT, na minha companhia, Denis Matos, jornalista da Asta Comunicação. Deputados, envolvimento e condenações de José Dirceu, Delúbio Soares, Antônio Palocci, João Vacari Neto, enfim, e um outro tanto de nomes petistas envolvidos em denúncias, e várias denúncias, praticamente todas que surgem hoje, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, enfim. Lula começou em 2004 com um belo de um governo. Aonde foi que o PT errou a mão? Errou a mão quando se afasta dos movimentos sociais, no auge da sua popularidade, e não faz as reformas estruturais que o Brasil precisa. E quando foi isso, na sua opinião? 2004, 2005, no final do primeiro governo, tinha tudo. Se preservasse uma relação estreita com os chamados movimentos sociais, para a pressão popular, que é uma pressão legítima na democracia, no sentido de empurrar para dentro do Congresso reformas que, sem as quais, Og, o Brasil não avança mais do que isso. O Brasil precisa de uma reforma tributária, Og. Precisa. A política tributária brasileira é recessiva. Por que ela é recessiva? Porque ela é regressiva, ou seja, ela tributa os mais pequenos, tributa o consumo e não o patrimônio. Ou seja, se nós sairmos daqui com todo o pessoal que está aqui no entorno e ir no próximo mercado ali na esquina e comprar 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, cada um de nós, independente do patrimônio de cada um de nós, nós vamos pagar em torno de 40% de imposto.
ela tributa ao consumo. Portanto, quem ganha menos paga mais imposto. Isso é estudo. Para vocês terem uma ideia, que estudo é esse? Quem ganha um salário mínimo chega a pagar em torno de 48% do seu salário em imposto, naquilo que consome. Um que ganha 30 salário mínimo paga 25%. Então nós precisamos de uma reforma tributária que tribute a grande fortuna, que tribute a grande herança, que permita a distribuição de renda mais justa, não faça o sufoco que faz em cima da chamada classe média, dos profissionais liberais, dos servidores públicos e dos mais pobres. Essa reforma nós não fizemos. Nós precisamos de uma reforma política. São 28 partidos no Congresso, na Câmara dos Deputados. É impossível, desse jeito, nós pensarmos num novo governo, seja quem ele for, no chamado presidencialismo de coalizão. É um toma lá da cá. E nós entramos nisso. Vamos ser sinceros, nós entramos, porque senão não governa. Né? Nós precisamos fazer uma reforma política profunda, que proíba a coligação na proporcional, que discuta qual a melhor alternativa para a eleição de deputados estaduais, federais, vereadores, se é o tal do distritão, se é o distrital misto, se é a lista fechada, ou se é manter a proporcionalidade como está hoje. Nós precisamos fazer a reforma política, a reforma tributária, nós precisamos fazer uma reforma agrária justa, séria. Os assentamentos que tem aí vivem miseravelmente se transformando cada vez mais em asilo dos mais velhos. A juventude não tem o que fazer, vem atraída pela luz da cidade grande e vem para cá, muitas vezes se prostituir. Então, acho que nós erramos quando não fizemos isso. E entramos na lógica do chamado governo de coalizão. Como que nós podemos criticar? Vamos ser sinceros, criticar o governo atual, que tem inúmeros problemas, inúmeros. Lobão foi nosso ministro. Padilha foi nosso ministro. Do governo que está aí foi Gedel foi nosso ministro. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros, mas conseguia governar sem uma coalizão com o PMDB, que historicamente não tem candidato para ver quem ganha e pula para dentro? Se preocupa em eleger uma bancada boa de senador e de deputado federal? Não sei. Qual a alternativa? Não sei. Naquela consulta popular que teve... 92. Sobre parlamentarismo e presidencialismo, eu andei pelo Estado como deputado estadual defendendo a tese do presidencialismo. Se tiver uma nova consulta, eu sou capaz de pensar muito seriamente de ir para o palanque do parlamentarismo, porque permite, com mais facilidade, resolver problemas críticos de crise como esse que a gente vive nesse desmanche do chamado governo Temer. O senhor falou que o presidente teve problemas por causa desse aí, mas foi a princípio da carta ao povo brasileiro. O senhor era contra aquela carta? Não, eu estava, inclusive, se você ler o livro do Palocci, ele me cita. Aquela carta ao povo brasileiro surgiu numa exposição do agronegócio lá em Ribeirão Preto. Exatamente, que ele estava dando essa garantia para os empresários. Nós terminamos a presença na exposição, viemos para a casa de uma pessoa que não me lembro quem é, estava Lula, estava Palocci, estava Mercadante, estava eu, mais algumas pessoas, e ali começou a se discutir, se desenhar as linhas gerais do que se transformou na Carta ao Povo Brasileiro para dar tranquilidade aos setores empresariais de que o governo do Lula seria um governo de coalizão. O senhor, em 2002, era um dos primeiros governadores que o PT teve no Brasil. Então o senhor teve papel fundamental na primeira campanha do presidente Lula. E o senhor apresentou o Boomlai para ele, né? O senhor se arrepende, que afinal de contas o Boomlai estava no centro do furacão, inclusive, né? Acho que o Boomlai Como é que foi essa relação? Acho que o Boomlai teve uma conduta, acima de tudo, muito honesta, muito corajosa. O senhor disse que ele não delatou? Não fez nenhuma delação, não inventou. E até onde eu sei, eu tenho conversado com alguns, aquilo que acontece lá das pessoas ficar 5, 6 meses presa, não é outra coisa senão um modelo de tortura psicológica. É uma câmara de tortura do século XXI. Deixa provisoriamente preso nas condições que ficam até não aguentar mais para fazer a delação. E na delação, como diz Lula para sair fora, é capaz de delatar até a mãe. Boomlai não teve. Boomlai é uma pessoa de bem, que se aproximou da gente sem outro interesse. Eu era governador, começamos a dialogar, conheci os filhos, particularmente o Maurício, o mais velho. A uma determinada oportunidade, Lula me liga, eu governador, isso em junho de 2002. O governador, Lula pré-candidato a presidente, diz assim: Zeca, eu quero ir pescar, vai ter o feriado de Corpus Christi, e eu quero ir pescar. Falei, por onde que eu vou levar o Lula? Pré-candidato. Me lembrei que o Boomlai tinha um belo de um
pesqueiro, tem até hoje na beira do Rio Miranda, lá no Morro do Azeite. E aí liguei para o seu Zé Carlos, chato ali, seu Zé Carlos, seu Zé, aconteceu isso. Ele não conhecia o Lula. Eu precisava ver se o senhor pode hospedar a gente lá por 3, 4 dias, vem ele, a esposa e um casal de amigos lá de São Bernardo. Vamos para lá, passamos 2, 3 dias maravilhosos. Foi quando eles se aproximaram. A conversa que o Lula teve foi uma conversa com todos nós que estávamos lá. Saiu de lá a ideia do Lula ir numa das fazendas deles aqui em Rio Brilhante para fazer uma gravação do Lula aparece com um bezerrinho no colo, ou alguém traz um bezerro para o Lula ver. Que aproximou enormemente, pela credibilidade do Mulay, enormemente desses setores que na época eram muito refratários do chamado agronegócio. Voltando a falar de onde é que o PT errou a mão, você acha que a escolha de Dilma, logo na sequência de 2 bons governos do Lula, foi um erro? Acho que o erro foi o Lula ter reassumido em 2014. Ali não tinha uma outra alternativa. Lula é muito sagaz, né? Lula é muito inteligente para a política, vive isso. E ele percebeu que a ideia da mulher, de uma grande gerente, aquela coisa toda, já que estava inviabilizado naquele momento em função do mensalão, o próprio nome do Palocci, do Zé Dirceu, poderia ser o nome da Dilma, e foi. E fez um bom primeiro governo. Eu me lembro que num período desse, já no final, na escolha de 2014, eu estava com ele lá em Brasília, falei, presidente, por que o senhor não reassume? Falei, não, Zeca, acho que ela tem todo o direito, ela quer ser candidata. Ele, muito aberto, tranquilo nisso. Eu acho que ali teve um problema, Og, da campanha. Você percebe que na campanha eleitoral se acirrou muitos os ânimos, né? Se inventou muita coisa contra Dilma, que é meio que da campanha, é legítimo, não sei se é legítimo, mas é da campanha. Muita coisa contra Dilma, contra o PT, a gente percebia essa hostilidade ali já de rua, né? De combate contra o PT. E nos parece também que houve um racha dentro do próprio partido, porque parece que a Dilma não aceitava muito as ideias de uma ala do partido, do PT. Do partido, do partido, exatamente. Eu acho que a Dilma é uma pessoa de bem. Na verdade, se condenou e se fez o impeachment da Dilma. No final, eles reconheceram para a chamada obra completa, o conjunto da obra, porque não tinha especificamente nada que provasse um crime que fosse capaz de imputar ela, chamado crime de responsabilidade, para sofrer impeachment. Dilma é uma pessoa honesta. Dilma errou muito na política, por não ouvir, por falta de experiência. Dilma não foi vereadora. Isso exige uma experiência, uma capacitação que o tempo dá, da articulação. Eu cheguei lá em 2015, eu fui governador, tudo bem, com um estado, vamos chamar periférico, mas fui governador durante 8 anos. Eu assumi esse estado aqui absolutamente inviabilizado, elegendo um deputado. Graças à articulação nossa, e particularmente eu acredito ao deputado Wander, que na época era meu chefe da Casa Civil, nós governamos sem nenhum problema. E transformamos a história desse estado, do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da infraestrutura. Nós ligamos 23 das 25 cidades que não tinha asfalto, Og. Nós construímos em 8 anos 10 hospitais e reformamos mais 52. Nós valorizamos como ninguém o salário em dia dos professores, da segurança pública, que até hoje tem saudade. E implantamos programas sociais, como a Bolsa Escola, como Segurança Alimentar, que generosamente protegeu 70 mil famílias mais pobres das periferias das cidades, os acampados, os quilombolas, todas as famílias indígenas, com uma cesta de alimento de 40 quilos. E essas 70 mil famílias, no final do ano, recebiam uma cesta de Natal com panetone, com comida, com doce, com suco, com balas e com 4 brinquedos, normalmente 2 bonecas e 2 bolinhas, para as crianças mais pobres ter o direito de sonhar com Papai Noel. Eu fiz isso, fui para lá, para Brasília, com essa carga de experiência. Quer dizer, faltou isso nunca me chamou, Og. Faltou um dia eu fui no lançamento do Plano Safra, ela me viu, ô Zequinha, você está aqui por causa que você não sabe que eu sou deputado? Faltou isso, faltou tato para... Lula fala uma coisa impressionante. Articulação. Lula fala assim, Zeca, até os bichos gostam de carinho. Esse é o Lula. Lula todo mês reunia uma bancada lá na Igreja do Torto, tomar uma cerveja, tomar um uísque, comer um negócio, conversar. Política se faz na conversa. O fato hoje,
A gente viu nas redes sociais e principalmente nessas marchas que pediam pelo impeachment que o PT virou o grande vilão. Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que é vamos dizer que é um eleitorado mais conservador. E como é que vai ser em 2018 botar a estrela vermelha, ter que ir para a rua pedir voto com o PT aqui no Mato Grosso do Sul? Muita gente já faz isso. Mas eu digo mais o seguinte, inclusive que a gente presenciou um evento nacional envolvendo um sobrinho do senhor, aquela vez, aquele vídeo dele. Do Marcelo, Sim. O senhor está preparado? Como é que o senhor está vendo esse? Você acha que o partido recupera Eu acho que já recuperou. Eu viajo toda terça-feira para Brasília e volto quinta-feira. Muitas vezes dentro do avião as pessoas procuram para tirar fotografia. Quando desce, tira fotografia. Quando eu estou em outro lugar que o pessoal reconhece, vai lá cumprimentar, chama para sentar na mesa. Ou seja, essas coisas me parecem que a tendência é serem superadas. Claro que você percebe, e eu acho que isso é bom para o processo democrático, cada vez mais uma linha mais nítida, separando o povo brasileiro, o eleitorado brasileiro, do ponto de vista dos seus conceitos, das suas ideias ideológicas. Ele quer o quê? Ele quer uma cidade, ele quer um Estado, quer um país inclusivo, uma sociedade que respeite a opção sexual, que respeite os negros, que respeite os índios, que respeite os mais pobres, que dê dignidade a mão generosa do Estado, ou quer um país ou um governo que faça naturalmente a exclusão destes e governe para 40 milhões. Essa opção que nós vamos ter que fazer em 2018. O senhor acredita no impeachment de Temer? Não acredito. Não acredito. Acho que nós temos que continuar. Não acredito assim. Única coisa capaz de criar condições para o impeachment do Temer é a rua. A mobilização social. A única coisa. Você defende isso? Defendo. É a bandeira do partido, né, direta já fora Temer. Mas eu acho que se depender do Congresso Nacional, do que acontece em Brasília, não. E por que eu te digo isso? Primeiro, o governo Temer, inteligentemente, do ponto de vista deles, sinaliza claramente para o empresariado quando mantém a vontade de fazer as reformas. O mercado, quem é esse mercado? Que figura invisível é essa, Og? Quem que é o mercado? É o grande empresariado, é o mundo financeiro, é a elite brasileira que quer maximizar lucro e diminuir custo. Ou seja, meia hora de almoço para o peão tá bom. Vai negociar diretamente, cabe o sindicato, melhor ainda. É isso que querem. A reforma trabalhista é a reforma previdenciária. Precisa modernizar a CLT? Precisa, tem coisa lá do passado, mas não tirar conquistas históricas fruto da luta do nosso povo trabalhador. A reforma previdenciária precisa. Eu conversava com um general esses dias, ele falou, meu pessoal me aposenta com 50 anos, com 48, 49, vai continuar. Agora, o peãozinho da fazenda lá na minha pequena Porto Murtinho vai ter que aposentar com 65. O trabalhador lá do sertão do Nordeste vai aposentar com 65. Agora o promotor, os políticos, os juízes, que ganha 30 mil por mês, 40, 50 mil, vai aposentar sem nenhum prejuízo. Ou seja, quando ele afirma que vai manter as reformas, ele garante o apoio do mercado. Né? Segundo lugar, quando ele troca o ministro de Justiça, e ontem está nos sites, que o ministro começa a mexer na Polícia Federal. Quando ele troca o ministro da Justiça, ele sinaliza para a bancada dele, que está com medo de onde vai chegar a Lava Jato, porque pensavam que ia só ficar no PT, ele sinaliza que ele vai dar um jeito de estancar essa sangria desatada. Ou seja, isso dá força para o Temer. Então, eu acho que a única coisa capaz de tirar o Temer, neste momento, é a pressão popular. Bom, deputado, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. O senhor é a favor de uma nova Constituinte? Acha que nós precisaríamos mexer nessa Constituição, que já existe praticamente aí desde 88, para que não volte a acontecer isso que a gente vê que está acontecendo no país novamente? Quer dizer, e exige uma nova reforma política, né, que leve até, inclusive, ao parlamentarismo, que o senhor disse agora há pouco. Eu não sou um jurista, eu não sei se precisa de uma constituinte para rever essas coisas. Mas eu acho que estas coisas que inteligentemente você levanta são necessárias serem rediscutidas. Será que não é uma saída ao parlamentarismo? Um outro sistema que não esse, do chamado presidencialismo de coalizão que nós conversamos aqui e que é suscetível de tanto toma lá da cá, não é? Eu acho que a Constituição de 88 tem enormes conquistas sociais que não devem ser mexidas.
mas de repente revela do ponto de vista de tirar excessos e incluir... Mexer em alguns pontos específicos. Poderia o novo presidente, com a legitimidade do voto popular, sem este não tem legitimidade, propor uma grande comissão de juristas notáveis, dos movimentos sociais, enfim, capaz de fazer uma peneira, ver o que nós podemos modernizar nisso. A modernização sempre é bom, o mundo, afinal de contas, tem evoluído. E é por isso que eu defendo alguns princípios sobre a reforma trabalhista. Tem profissões na CLT de 80 anos atrás que não existe mais hoje. E tem hoje com a informática, com a robótica, com essas coisas todas, que nem se imaginava 50, 30 anos atrás, imagina 80. Ok. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado. Muito obrigado pela conversa. Quente em alguns momentos. Sempre muito boa. Obrigado. Eu que agradeço a vocês dois a oportunidade de poder conversar, dialogar com o povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Zeca. Obrigado, Denis, pela participação aqui. Eu que agradeço. Diálogo Aberto deste domingo vai ficando por aqui. Lembrando que há reprises diárias todas as noites, às 9h30 da noite, no canal Agro Brasil TV. Bom domingo a todos e até o próximo domingo.